O quão frágil é aquela linha invisível que se forma entre a família. Nesta casa, onde a solidão me habita há 3 anos, o ar começou a ficar pesado com uma tensão que não deveria existir. Cada respiração parecia um teste aos limites um do outro, quando aquela voz jovem e firme, trazendo consigo uma mochila de couro, se mudou. Ninguém imaginou que uma porta mal fechada seria o início de um descontrole total. Naquela noite, o suspiro reprimido teria sido o desabafo da solidão, ou o começo de um romance proibido, aonde esse segredo inconfessável os levaria. Meu marido me deixou há 3 anos. Aos 56 anos, eu, Lúcia, vivo sozinha. Minha filha, Mariana, também está casada há 3 anos, mas o trabalho a consome e mal a vejo uma vez por mês. A casa, sem meu marido, é particularmente vazia. Todas as noites, deitada na cama fria, sinto-me envolta por aquela solidão sufocante. Moro numa casa num bairro tranquilo de São Paulo. Minha vida é extremamente monótona. Almoço sozinha, passo a tarde vendo televisão e de vez em quando vou ao mercado mais próximo. É só isso. À noite, a sensação de abandono se intensifica. Olhando o jornal na TV que costumávamos assistir juntos, o lugar vazio ao meu lado me fere os olhos. Foi numa dessas noites que recebi o telefonema de Mariana. Mãe, o Rafa pode ficar uns dias aí em casa? A gente não está muito bem e nos separamos por enquanto. Do outro lado, a voz da minha filha estava carregada de cansaço. Ao ouvir a palavra separar, meu coração afundou. Perguntei se havia acontecido algo grave. Ela só disse que, por estar ocupada demais com o trabalho, o Rafa talvez estivesse se sentindo negligenciado. Talvez um pouco de distância fosse melhor. Casados há apenas 3 anos e já se separando. Pensei, será que os casais jovens de hoje desistem tão facilmente? Mas eu não podia recusar o pedido de minha filha, afinal meu genro, Rafael, sempre foi um rapaz educado e dedicado. Concordei. Claro, diga a ele para vir. Eu cuido bem dele. Mariana respondeu. Obrigada, mãe. Ele chega amanhã à noite. Depois de desligar, senti-me complexa. Por um lado, preocupada com minha filha, mas por outro, o fato de ter alguém na casa me trouxe um pequeno conforto. Como desejei, nestes 3 anos, ter alguém para jantar comigo. No dia seguinte, comecei a faxinar logo de manhã. Limpei o quarto de Mariana no andar de cima, troquei os lençóis e fui ao açougue comprar a picanha assada, que meu genro tanto gostava, além de legumes frescos. De volta, esfreguei cada canto, até o banheiro estava impecável. Por volta das 6 da noite, a campainha tocou, abri a porta e lá estava Rafael. Ele tem 1,85 metros, com um corpo bem definido. Talvez por ser professor de natação, os ombros dele são particularmente largos. A camiseta preta apertada revelava as linhas do peito e dos braços. Ele arrastava uma mala escura e parecia cabisbaixo. Oi, mãe. Sinto muito incomodá-la. A voz do Rafa estava muito mais baixa que o normal. Sem energia, eu sorri. Que bobagem, meu filho. Entra logo. Olhando-o enquanto tirava os sapatos no hall, senti uma pontada no coração. Um homem jovem de 33 anos, tendo que se mudar para a casa da sogra, deve ter a autoestima ferida. Tentei ser animada. Você vai dormir no quarto da Mari. No andar de cima, já arrumei tudo para você. Obrigado. Desculpe o trabalho. Somos família. Que trabalho o quê? Deixa a mala lá, toma um banho e desce para jantar. Rafa balançou a cabeça. Arrastando os pés pesadamente na escada, fui para a cozinha preparar a janta. Fiz uma sopa de legumes e arroz. Na mesa, couve refogada e outros pratos caseiros.
Nestes anos sozinha, quase não cozinhava, mas a sensação de preparar o jantar para alguém me encheu de um calor reconfortante. O aroma da comida pairava no ar. Cerca de 30 minutos depois, ouvi passos descendo. Rafa desceu de banho tomado, os cabelos molhados pingando. Naquele instante parei. Ele vestia uma blusa de moletom cinza e um short preto. Mas o tecido do moletom era muito fino. As gotas escorriam pelo cabelo até os ombros. A blusa, úmida, colava na pele, revelando completamente a linha de seu peitoral musculoso. O contorno dos músculos abdominais podia ser vislumbrado quando meu olhar, involuntariamente, desceu um pouco. Senti que minha respiração parou. A curva do corpo dele, sob o tecido fino, era extremamente nítida. Aquela masculinidade cheia de vigor me deixou completamente perdida. Desviei o olhar, sentindo o rosto esquentar e o coração acelerar. Mesmo quando estava com meu marido, nunca senti algo assim. Eu não esperava que o corpo de um jovem de 33 anos pudesse me causar um impacto tão grande. Minha mão, segurando a concha da sopa, tremia levemente. Tentei me acalmar. Senta logo. Deve estar faminto, não é? Ele assentiu. Obrigado, mãe. Não comi nada o dia todo. Servi-lhe o arroz. Coloquei uma tigela de sopa quente e me sentei à sua frente durante o jantar. Mal falamos. Rafa nunca foi de muitas palavras, mas hoje parecia particularmente melancólico. Ele comia devagar. Com uma profunda tristeza nos olhos, perguntei com cautela: Você e a Mari brigaram muito? Ele levantou a cabeça, hesitou e respondeu: Quase não nos falamos ultimamente. Eu a procuro. Ela sempre diz que está cansada. Nos fins de semana, inventa horas extras e sai de casa. Suspirei. Me desculpe. Minha filha sempre foi muito independente. Não sabe expressar os sentimentos. Ele balançou a cabeça. Não, a culpa é minha. Não sou bom o suficiente. Mari é tão inteligente e competente e eu sou só um professor de natação comum. Em suas palavras, percebi um forte complexo de inferioridade. Os ombros caídos, ele parecia desamparado. Quis tocar sua mão para consolá-lo, mas me contive, apenas disse: Não pense assim. Ensinar crianças a nadar é um trabalho muito significativo, ele sussurrou. Obrigado, mãe. Após o jantar, Rafa se ofereceu para lavar a louça. A cozinha não é grande, estávamos lado a lado. Um pouco apertados, eu lavava, ele secava. Nesse momento, o braço dele me tocou por acidente. O toque quente e firme me eletrizou. Senti meu coração acelerar novamente. Como pode uma mulher de 56 anos sentir algo tão estranho por seu genro de 33? Senti uma onda de vergonha. Acelerei a lavagem da louça. Pronto, pode subir e descansar até amanhã de manhã. Ele respondeu suavemente. Certo? Mãe, a senhora também. Muito obrigado por hoje. Depois que Rafa subiu, soltei um longo suspiro, olhando para suas costas. Voltei para o quarto, mas não conseguia dormir. Em minha mente, as imagens do Rafa não paravam. O cabelo molhado, o corpo firme e o contorno da cueca sob o moletom fino, o quadro se recusava a ir embora. Lúcia, acorda! Ele é seu genro, o marido da sua filha. Eu balançava a cabeça, afundando o rosto no travesseiro, tentando esquecer. Mas no fundo, algo parecia despertar silenciosamente. O sentimento que eu havia congelado por 3 anos começava a derreter. Desde que meu marido se foi, eu havia desistido de mim como mulher, sem maquiagem, sem me arrumar, vivia numa rotina de águas paradas, mas a chegada desse jovem despertou meus sentidos adormecidos há muito tempo. Virei na cama, incapaz de dormir.
A luz fraca da lua entrava pela janela. Olhei o relógio. 23h. Enquanto tentava me forçar a dormir, ouvi um ruído sutil no andar de cima. Eram os passos do Rafa indo ao banheiro, seguido pela descarga, e o som da porta se fechando. A casa voltou ao silêncio. Continuei rolando na cama até mais de 1h da manhã, quando, finalmente, caí em um sono leve. Naquela noite, tive um sonho. Um homem me abraçava. Eu não conseguia ver seu rosto, mas o abraço era quente e firme. Na manhã seguinte, tudo começou a mudar. Por volta das 3h, acordei com sede. Minha garganta estava seca, levantei-me para beber água. Ao chegar ao topo da escada, vi que no hall do segundo andar, sob a porta do quarto do Rafa, vazava uma luz fraca. Pensei que ele havia esquecido de apagar a luz para economizar energia e, preocupada se estava tudo bem, aproximei-me devagar. Ao me aproximar, percebi que a porta não estava totalmente fechada. Havia uma fresta de uns 5 centímetros. Nesse instante, ouvi um som abafado vindo do quarto, minha respiração parou, o coração começou a bater descontroladamente. Eu podia imaginar o que era aquele som, mas não tinha certeza. Eu deveria ter me virado e ido embora imediatamente. Não deveria ter olhado. Mas meu corpo não me obedecia. Por impulso, aproximei o rosto, e então eu vi. Rafa estava deitado na cama, vestindo apenas um short. Uma das mãos agarrava o lençol, o rosto contorcido numa expressão de dor e repressão. Seus suspiros baixos e agonizantes ecoavam no quarto. Meu genro solitário estava lutando dolorosamente contra um desejo incontrolável. Prendia a respiração. Eu sabia que deveria me virar imediatamente. Aquilo não era para eu ver, mas meus pés pareciam enraizados. Eu não conseguia me mover. Meu olhar estava completamente hipnotizado. Meus lábios ficaram secos. Engoli em seco. O coração parecia que ia saltar do peito. Ao mesmo tempo, senti um fluxo quente e estranho no baixo ventre. Era uma sensação que eu havia esquecido por 3 anos. Uma reação instintiva de mulher. Sua respiração rápida ficava cada vez mais óbvia. Nesse momento, recuei em pânico. O piso de madeira debaixo dos meus pés fez um pequeno rangido. Quem está aí? A voz tensa de Rafa veio de dentro do quarto. Virei-me imediatamente e corri de volta para o meu quarto, fechando a porta com força. Meu coração batia freneticamente e eu estava coberta de suor frio. Despenquei na cama, me cobri com o edredom, mas a cena se repetia incessantemente em minha mente, sua expressão de dor, sua respiração pesada e aquela inegável aura masculina. Lúcia, você pirou. Como pôde espionar seu genro fazendo aquilo? Eu me repreendia. Mas era tarde demais. A imagem estava profundamente gravada em minha mente. Senti meu peito oprimido e o calor em meu baixo ventre não diminuía. Meu corpo, congelado por 3 anos, parecia derreter rapidamente. Tentei me consolar. Ele tem 33 anos. É um jovem saudável e está separado da esposa. É normal, mas não importa o que eu pensasse. Meu corpo estava dando a resposta mais honesta. Meus dedos tremiam e minha respiração ficou ofegante. Coloquei a mão no peito, sentindo a batida violenta do coração. Então, minha mão, involuntariamente, começou a escorregar. O que estou fazendo? Eu não conseguia parar. A emoção reprimida por 3 anos explodiu naquele momento. Minha mente estava cheia da imagem dele. Vergonha e uma estranha sensação de estar viva me invadiram. Parecia que os 3 anos de vida como água parada haviam sido uma mentira. Meu corpo estava despertando novamente. Muito tempo depois, parei, ofegante, olhando para o teto. Uma onda de culpa veio com força.
Eu tinha feito aquilo pensando no meu genro, mas, estranhamente, eu não me arrependia. Pelo contrário, sentia um alívio, porque pela primeira vez em 3 anos, eu me senti novamente uma mulher. Passei a noite inteira em claro, pensando só no Rafa. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados, lavei o rosto com água fria e, excepcionalmente, passei um pouco de maquiagem. Ao descer para preparar o café da manhã, minhas mãos ainda tremiam levemente. Por volta das 8h, ouvi os passos dele descendo, respirei fundo, esforçando-me para parecer calma. Bom dia, mãe. Ele estava parado na porta da cozinha. Eu não ousei olhar para trás. Fingi estar abrindo a geladeira. Dormiu bem. Dorme. Mas, mãe, ontem à noite, minha mão congelou, agarrada à maçaneta da geladeira. Meu coração afundou. Perguntei: o que houve ontem à noite? Ele disse: a senhora não ouviu algum barulho no corredor. Pareceu que ouvi algo. Lentamente, virei-me e encontrei seu olhar. O rosto dele também estava um pouco vermelho. Menti. Ah, Sim. Fui eu. Acordei com sede no meio da noite, para beber água, e tropecei sem querer. Eu a acordei, ele disse. Não, não. Só fiquei curioso. Ele balançou a cabeça e se sentou à mesa. Soltei um suspiro aliviado, mas sentia uma ponta de desapontamento. Durante o café, novamente o silêncio, eu não ousava olhá-lo, com medo de deixar meu segredo escapar. Mas, estranhamente, Rafa também parecia evitar meu olhar. Ele comia de cabeça baixa. Será que ele percebeu algo? Após o café, Rafa se preparou para sair. Ao calçar os sapatos, ele olhou para trás e disse: Estou indo. Perguntei: Volta para o jantar? Ele disse: Sim. Devo voltar por volta das 6. Depois que ele saiu, a casa ficou vazia de novo. Sentei-me à mesa, bebendo o café já frio. Minhas mãos tremiam. Minha mente estava confusa. Eu disse a mim mesma: não posso continuar assim. Ele é apenas meu genro. Mas eu não conseguia esquecer a cena da noite anterior. Naquela tarde, subi para o segundo andar, caminhei lentamente até a porta do quarto do Rafa. Entrar seria errado. Eu sabia, mas minha mão já estava na maçaneta. Abri a porta devagar, o quarto estava arrumado, a cama feita, mas o ar ainda continha um cheiro masculino, uma mistura de sabonete e desodorante corporal. Era especial. Entrei, fui até a cama e toquei o lençol. Havia um leve calor. Era o lugar onde ele havia se deitado. Na noite passada, ele estava ali, em minha mente. A cena reapareceu. A expressão de dor, a respiração pesada. Senti minhas mãos tremerem. Isso era muito errado. Eu estava no quarto do meu genro pensando nessas coisas. Sentei-me em sua cama e fechei os olhos. A imagem ficou ainda mais clara. Não sei quanto tempo se passou. Quando voltei a mim, 30 minutos haviam se esvaído. Levantei-me rapidamente e fugi do quarto. Naquela tarde, assisti à TV distraída, sem prestar atenção ao que passava. Minha mente estava cheia do Rafa. Ao preparar o jantar, eu me perdia em pensamentos. Parava de cortar legumes de repente, cozinhando a sopa. Eu mergulhava na imaginação. Eu me dizia para acordar, mas meu coração estava fora de controle. Às 18h, olhei o relógio, ansiosa pela volta dele. Não sabia o que esperava, mas meu coração batia rápido. 18h, ouvi a porta se abrir. Cheguei. Era a voz do Rafa. Respirei fundo e saí da cozinha. Chegou, vai tomar um banho e se preparar para jantar. Certo, obrigado, mãe. Ele subiu as escadas, eu olhei para suas costas, os ombros largos, as costas firmes. A cena de ontem à noite se sobrepôs.
30 minutos depois, Rafa desceu. Ele ainda vestia aquela blusa de moletom cinza fina. Agora, eu já estava familiarizada com aquela roupa e até sentia uma ponta de expectativa. O clima do jantar era totalmente diferente de ontem. O constrangimento havia desaparecido. Em seu lugar, uma estranha mistura de tensão e excitação. Ele disse de repente: Mãe, a senhora se maquiou hoje. Está bonita. Meu rosto esquentou. Uma mulher de 56 anos, ouvindo um elogio desses, sentia-se envergonhada e feliz. Após o jantar, lavamos a louça juntos. Quando nossos dedos se tocaram de novo, uma corrente elétrica percorreu meu corpo. Ele sussurrou: Mãe, é sério que pode ser hoje? Virei-me para ele e perguntei: E você? Ele disse: Eu quero ficar com a senhora. Eu disse: Eu também. No segundo seguinte, os braços dele envolveram minha cintura, abraçando-me por trás. Eu disse: Rafa, aqui é a cozinha. Ele disse: Não aguento mais. Pensei em você o dia todo. Seus lábios pousaram em meu pescoço. Fechei os olhos e sussurrei: Vamos subir. Naquela noite, e nas muitas que se seguiram, caímos nos braços um do outro. De dia, éramos sogra e genro. À noite, éramos um homem e uma mulher. Dissemos que pararíamos no dia seguinte, mas quebramos a promessa repetidamente. Estávamos perdidos, incapazes de voltar. Uma semana se passou. Percebi que mudei. Meu reflexo no espelho tinha um brilho. Minha pele melhorou. O corpo, que estava inerte há 3 anos, parecia ter voltado à vida. Minha expressão não era mais aquela face de morte. Comecei a sorrir com frequência. No mercado, a dona da barraca disse: Lúcia, você parece ótima ultimamente. Alguma novidade? Eu sorri e disse: Não, só o tempo bom, talvez. Mas eu sabia que tudo era por causa do Rafa. Naquela noite de quinta-feira da segunda semana, estávamos deitados lado a lado. Olhando pela janela, ele perguntou: Mãe, viu as estrelas? E eu disse: Sim, lindas? Ele disse: A senhora é mais bonita que as estrelas. Eu ri. Tenho 56 anos. Pare de falar bobagens. Ele disse: A idade não importa. A senhora é a mulher mais linda para mim. Encolhi-me em seu abraço, ouvindo seu coração forte, sussurrei: Rafa, se um dia tudo isso acabar, o que faremos? Ele ficou em silêncio por um momento, acariciando meu cabelo. Eu não sei. Nem quero pensar nisso. Eu disse: Eu também. Só quero viver o presente. Não falamos mais. Apenas nos abraçamos em silêncio. Na tarde do fim da segunda semana, o celular de Rafa tocou. Estávamos jantando, ele pegou o telefone e seu rosto congelou. Alô, oi, Mari. Há quanto tempo? Sim, neste fim de semana. Ah, entendi. Ele desligou, o rosto pálido. Ele olhou para mim. Mãe, eu disse. Ouvi. Mariana está voltando. Não está. Ele assentiu. Volta neste sábado. Fica o fim de semana inteiro. Era quarta-feira. Restavam apenas 3 dias até sábado. Nós dois sabíamos o que isso significava. Nosso tempo estava acabando. Naquela noite, nos abraçamos mais intensamente do que nunca. Sabíamos que aquele poderia ser nosso último momento de carinho. Acordei às 5h da manhã de sábado. Entrei silenciosamente no quarto de Rafa. Ele dormia profundamente. Sentei-me na cama, observando-o. O homem que esteve comigo todas as noites nas últimas 2 semanas. O homem que eu amava. Mas, a partir de hoje, ele voltaria a ser meu genro. Acordei-o delicadamente e disse: Rafa, a partir de hoje, tudo acabou. Ele assentiu. Eu sei, eu disse. Enquanto Mariana estiver aqui, não podemos ter nenhuma interação fora do normal.
Temos que agir como sempre. Minha voz falhou e disse: Mesmo depois que a Mari for embora, temos que terminar. Seu olhar tremeu. Por quê? Eu disse. Se continuarmos, um dia seremos descobertos, e nós três vamos nos machucar. Rafa, você é o marido da Mari? Eu sou sua sogra. Já erramos demais. Eu o abracei, buscando sentir seu calor pela última vez. Eu disse: Me desculpa. Eu comecei. Fui eu quem o seduziu. Ele disse: Não. Eu também queria. A culpa não é sua. Eu disse: Esta é a nossa última vez. Ele implorou: Mãe, me dá mais uma vez. Só a última. Seus braços me apertaram forte. Permanecemos abraçados em silêncio por um longo tempo. Então, dissemos nosso último adeus. Na escuridão da manhã, foi mais lento, mais profundo. Ele me disse: Eu te amo, mãe. Eu respondi: Eu também te amo, Rafa. Nossas lágrimas rolaram, se misturando no beijo salgado, às 7h daquela manhã. Saí do quarto dele, de volta ao meu, desabei na cama e chorei em silêncio por um longo tempo. Tudo acabou. As 2 semanas foram como um sonho. Todas as memórias do Rafa seriam enterradas. Às 8h, levantei, lavei o rosto e usei maquiagem para esconder os olhos inchados. Desci para preparar a chegada da minha filha. Rafa desceu para ajudar. Quase não conversamos, apenas fazíamos as tarefas em silêncio. Nossos olhares se encontravam ocasionalmente, mas rapidamente se desviavam. Às 11h30, a campainha tocou. Era Mariana. Ela me abraçou com alegria. Mãe, que saudade! Olhando para minha filha, ainda bonita, senti-me cheia de culpa. Mariana subiu e abraçou Rafa com entusiasmo. Mas percebi que a expressão dele estava tensa e o sorriso forçado. No almoço, Mariana tagarelou sobre suas conquistas no trabalho. Depois, ela se virou para Rafa e disse: Me desculpa por ter te negligenciado ultimamente. Vamos recomeçar. Tá. Ao falar, ela segurou a mão dele. Naquele momento, desviei o olhar. Não podia ver. A mão que me segurava todas as noites agora estava sendo segurada por minha filha. Meu coração doía. Eu tinha que fingir que nada tinha acontecido. À noite, Mariana disse que estava cansada e foi descansar. Rafa também voltou para o quarto dele. Deitei sozinha na cama e as lágrimas vieram de novo. Realmente tudo acabou. Eu nunca mais poderia abraçá-lo. Mais uma vez, passei a noite em claro. A 1h, levantei com sede. Saí do quarto e vi uma luz fraca sob a porta de Rafa. Parei. Eu sabia que não deveria ir até lá, mas meus pés não me obedeciam. Olhei pela fresta. Rafa estava sentado na beira da cama, os ombros tremendo. Ele estava chorando em silêncio. Meu coração se partiu. Eu queria entrar, abraçá-lo e consolá-lo, mas não podia. Quando estava prestes a me virar, o chão rangeu. Quem está aí? A voz de Rafa. Ele abriu a porta. Nossos olhos se encontraram. Ele sussurrou: Mãe. Menti que estava de passagem, que tinha visto a luz acesa. Nós dois sabíamos o que estávamos fazendo. Ficamos ali no corredor, comunicando nossa saudade com o olhar, mas não podíamos fazer nada. Mariana estava no quarto ao lado. Ele disse suavemente: Boa noite, mãe. Virei-me e voltei para o meu quarto. Sem ousar olhar para trás, eu tinha medo de que, se o fizesse, correria para ele sem pensar nas consequências. No dia seguinte, Mariana foi embora. A casa ficou só com Rafa e eu novamente. Ficamos na sala, nos olhando. Não dissemos nada, porque sabíamos que se falássemos, tudo recomeçaria. Eu disse: Vou para o meu quarto.
Descanse você também. Uma semana se passou, Rafa ainda estava em minha casa. Mantivemos cautelosamente a distância, morando sob o mesmo teto, mas sem poder nos tocar. Só podíamos comunicar nossa falta com o olhar. Mais 2 semanas se passaram. Rafa finalmente me disse: Mãe, vou me mudar amanhã. Mariana o havia contatado, querendo que ele voltasse para conversarem. Eu disse: Que bom, é o melhor. Ele disse: Me desculpa por todo o incômodo. Eu balancei a cabeça. Tudo bem. Naquela noite, tivemos nosso último jantar juntos em silêncio. Na manhã seguinte, Rafa arrumou a mala. Eu o acompanhei até a porta. Ele olhou para mim e disse: Mãe, eu amei a senhora. Eu respondi: Eu também, Rafa. Ele perguntou: A senhora se arrepende? Balancei a cabeça. Não, não me arrependo. Aquele tempo foi o mais real que senti na minha vida. Ele disse: Eu também. Nunca vou esquecer. Ele se virou e foi embora. Olhei para suas costas, a visão turva pelas lágrimas. A porta se fechou. A casa vazia ficou só comigo novamente. Na fronteira da moralidade, alguns sentimentos estão condenados. Mas, para uma alma solitária há tanto tempo, aquele breve calor foi culpa ou uma salvação tardia? Talvez as coisas mais inesquecíveis da vida não sejam as felicidades perfeitas, mas os momentos em que nos sentimos de fato vivos novamente. Para Lúcia, aquele mês foi como uma primavera em pleno inverno, breve, mas suficiente para derreter um coração congelado. A casa, no fim, voltou ao seu silêncio. O genro voltou para a filha. Tudo parecia ter voltado aos trilhos. Mas nós dois sabíamos que algo havia mudado para sempre. Aquele segredo seria enterrado para sempre em nossos corações, tornando-se uma ternura íntima que ninguém mais conheceria. Isso nos lembra que, mesmo nos lugares onde menos deveria florescer, o sentimento, às vezes, se manifesta da maneira mais discreta, exibindo uma beleza fugaz. A história de hoje termina aqui. Se você gostou, lembre-se de se inscrever no meu canal e apoiar o nosso trabalho. Que você tenha um ótimo dia.